Que bom estarmos juntos nessa oportunidade para adorar ao Senhor. Que você, em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, possa erguer um altar de adoração e que a nossa adoração possa ser recebida pelo nosso Deus. Que haja verdade, que a nossa adoração seja em espírito e em verdade, como diz a palavra, e que haja verdade na nossa adoração. Aleluia, e que Ele possa nos levar além dos nossos planos, além dos nossos projetos, além daquilo que nós podemos imaginar. Ele tem grandes coisas para cada um de nós. Aleluia. Render a Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Render a Ti, cante. Render a Ti a adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me
mais do teu poder. Mais do teu poder. Querido, nessa oportunidade você poderá entregar os seus dízimos e as suas ofertas. As contas da igreja, o QR Code estará sendo projetado no seu smartphone, no seu monitor. E você terá a oportunidade agora de entregar ao Senhor as suas ofertas. Continuar adorando a Ele com os seus bens nesse momento. Aleluia. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Confia ao Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Posso esconder que não sou nada sem ti, ó seu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Teus olhos sobre mim me
tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Olá, meu querido e minha querida. Eu queria convidá-lo e convidá-la a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versos 26 a 38, é o que nós vamos ler. Lucas 1, de 26 a 38. Nós estamos, então, no mês de Natal, estamos pensando nessa efeméride que mudou o transcurso da história, que influenciou, pelo menos, influenciou bastante a metade do mundo, a parte ocidental dele, teve seus laços também colocados no mundo oriental, mas o Ocidente foi o grande laboratório de influência da fé cristã, vamos dizer assim, tanto para bem quanto para mal, que seja ressalvado isso. Mas nós queremos, então, pensar justamente naquilo que tem a ver com com a celebração de Natal. E tirar algumas lições para a nossa vida a partir desse anúncio a Maria, aquela menina que recebe, então, essa incumbência, porque é achada cheia de graça, né? Aí também ela era cheia de graça e por isso recebeu a graça de Jesus, ou porque ia receber a graça de Jesus, então se tornou cheia de graça, né? É quase que um dilema Tostines. Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, ou cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou-se muito e pôs a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Não tenha medo, Maria, achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, uma vez que não conheço o varão? E respondeu-lhe o anjo: Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E eis também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice. E é esse o 6º mês para aquela que era chamada de estéril. Porque para Deus nada será impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo então se ausentou dela. Logicamente, nós estamos diante de um texto que tem várias possibilidades de entrada, né, de leitura. É fantástico a forma como Maria assume o risco de participar dessa empreitada, que é fazer parte do projeto de salvação que Deus estabeleceu através da encarnação de Jesus, e com todo o risco que cabia a ela, né? Logo depois ela tem que sair, né? O verso 39 diz que ela sai apressadamente, né? Porque assim que ela se vê grávida, por um milagre da ação do Espírito Santo de Deus, a Maria simplesmente ela sai da onde ela está para poder se esconder na casa da prima, né, de Isabel, por conta do risco que lhe era oferecido por causa da possível atribuição de um adultério, né? Então, ela tem esse cuidado
que ao mesmo tempo é uma questão de risco, mas mesmo sabendo dessas possibilidades, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a vontade que é dele. Bom, o que é que nós podemos destacar aqui em relação ao anúncio do nascimento de Jesus? Sobre a forma de Deus agir e o que isso tem a ver com a gente no dia de hoje. A primeira coisa é que a palavra agraciada aparece aqui duas vezes no texto, no verso 28 e no verso 30, que é dizendo que uma pessoa para a qual Deus dirige a sua palavra, essa pessoa recebe da graça de Deus e, por receber da graça de Deus, essa pessoa automaticamente, mesmo que ela até então não fosse uma pessoa cheia de graça, ela se torna agraciada por essa direção da palavra de Deus, do recado de Deus, do chamamento de Deus, do convite de Deus para participar de algo que ele está cosmicamente e santamente, entre aspas, muitas aspas, tramando. Então, a primeira coisa é isso. Nós não podemos dispensar, meus queridos e queridas, a graça de Deus. A graça de Deus. Tudo que nós fazemos, esse é um ponto forte a partir do Segundo Testamento, especialmente do evangelista Lucas. É um ponto forte falar da graça de Deus, é a graça de Deus, é pela graça de Deus que começa tudo. A segunda coisa é que Deus continua escolhendo o processo para a formação da nova humanidade, da nova sociedade, a sociedade do reino de Deus. Essa nova humanidade, Deus então estabelece um processo. Esse processo se dá através e na figura de uma gravidez e de uma gestação. Maria não só ficou grávida a partir de uma ação, então, miraculosa, poderosa do Espírito Santo de Deus, como também Maria gestou Jesus durante o tempo da sua gravidez. Quando Deus quer fazer algo, ele nos convida a participar desse algo. E quando Deus quer fazer algo, ele semeia em nós esta ideia e este algo que ele quer fazer. E, logicamente, há um tempo de gestação até que esta ideia esteja pronta para nascer. Jesus não era uma ideia. Jesus era um ser, um bebê em formação. Mas quando Deus quer, então, fazer algo através da gente, ele, primeiramente, semeia em nós, pela graça dele, uma ideia, e depois ele faz a gestação, espera a gestação desta ideia. Tem coisas, meu querido e querida, que são coisas que a gente vai e faz rapidamente. E tem coisas que nós encontramos resistência, apesar de termos certeza de que aquela ideia veio de Deus, aquele chamamento veio de Deus. Quando nós temos certeza disso, e nós encontramos resistência, inclusive no meio do povo de Deus, pode ser que aquela hora não seja a hora de fazer. Pode ser que aquela hora não seja ainda uma hora incipiente para fazer, porque a gestação ainda não acabou. A ideia foi concebida. O Espírito já plantou esta visão no coração do seu povo, de pessoas do seu povo. Mas a gestação ainda não acabou. E a gente precisa ter esse cuidado em termos comparativos de qual é o tempo para as coisas virem, então, à tona, virem, então, à lume. A terceira coisa que é importante é que Maria tinha uma certa visão pragmática da vida, né? Apesar de ser jovenzinha, né? Uma adolescente, possivelmente, ela então pergunta assim, mas como é que eu vou, então, ser mãe?
Se eu não tenho um homem e não tenho uma relação com homem algum, né? Eu estou desposado, é prometido em casamento, sou noivo, mas nós nunca tivemos nada. Como é que eu vou ser mãe? E aí o anjo explica que o poder do Espírito Santo virá como sombra e acontecerá o milagre, então, da fecundação, né? Vamos dizer assim. Jesus, então, passa a ser formado no ventre, no útero de Maria. Veja, parte daquilo que Deus vai fazer e para o qual Ele convida a gente a fazer, só é possível ser feito através do poder dele. E é justamente sob a sombra desse poder que as coisas começam a acontecer. Deus não precisa manifestar o seu poder como se fosse um Big Bang, né? Estrondo cósmico. Deus pode manifestar seu poder sem que nenhum cataclisma natural aconteça. Quando a gente vê lá a experiência do profeta Elias, que vai ao Monte Horebe, se esconde numa caverna, ele vê o terremoto, vê o tufão, né? Mas quando vê uma brisazinha falando assim, Elias, o que você faz aqui? Aí ele sai para fora para conversar com Deus. Porque não reconhecia Deus nos cataclismos, mas ele sabia que Deus ministrava o coração dele, e é o coração nosso também, justamente na brisa, ou após uma brisa, calma e suave, que nos acalenta e que nos prepara para ouvirmos o que Deus tem a dizer. E aí tem uma coisa que é de suma importância para todos nós. Eu queria que você guardasse isso. Não é só a disponibilidade de Maria, que é um testemunho lindíssimo, mas é, sobretudo, meu querido e minha querida, a versão ilimitada do poder de Deus. Para Deus, diz lá o anjo, em Lucas 1:37, nada é impossível. Na experiência lá do anúncio de Isaac para Abraão e Sara, os anjos falaram para eles, falaram assim, olha, você tá rindo, Sara? Não estou rindo, está rindo sim. Para Deus nada é difícil. Aqui, para Deus, nada é impossível. Então, se ele vai fazer ou não, isso é uma outra conversa, mas o fato é que para Deus nada, e continua sendo, não tendo nada impossível, nada fora do alcance divino. E essa experiência, essa fala tem a ver com o nascimento do primo de Jesus, filho do sacerdote Zacarias e da sua esposa Isabel, que já eram de avançada idade e que não tinham como ter filhos por conta desta avançada idade e por causa da esterilidade de Isabel, segundo o texto bíblico. E aí Deus anuncia também a eles, algum tempo antes do nascimento de Jesus, do anúncio de Jesus, anuncia a eles que eles terão um filho. E, de fato, Isabel fica grávida e, algum tempo depois, nasce João Batista. E a continuidade do texto que nós lemos, até aqui, é justamente o encontro de Maria com Isabel, de Maria grávida de Jesus, Isabel grávida de João Batista, só que a gravidez de Isabel no estágio mais avançado,
E quando Maria faz uma saudação ao chegar à casa de Isabel, ela então, o bebê João Batista se mexe de um modo diferenciado no seu ventre, como se fizesse uma saudação a Maria, a sua tia, a sua prima de segundo grau, ela dizendo, e agora também uma saudação a Jesus, que ali ainda era talvez um feto, né? Vamos dizer assim. É impressionante esse relato. E é lindo. Mostra que para Deus nada é impossível. Que Deus pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, como Paulo escreveu na sua oração aos Efésios, na carta homônima, capítulo 3, verso 20. Guardou aí, meu querido, minha querida? Olha, se Deus, às vezes Deus, o fato de Deus agir e convidar a gente para uma ação que Ele quer fazer na história da humanidade, é um fato já que torna a gente agraciado ou cheio de graça. Que nós estamos recebendo da graça de Deus. Devíamos lembrar que Deus trabalha com processos, a grande parte do tempo. Então, há ideias que Ele semeia e que precisam de gestação antes dela virem a lume. E é interessante porque o que está implícito nesse contexto todo aqui é que uma menina se dispõe a servir ao Senhor, gastando a sua juventude, porque entende que servir ao Senhor é a coisa mais importante. E ela entende o tamanho, talvez não com toda a extensão, mas ela entende o tamanho e a importância, em certo sentido, da missão que o anjo Gabriel trazia para ela da parte de Deus. E seja lá o que você esteja passando, lembre-se, para Deus nada é impossível. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por essa palavra, muito obrigado porque Maria se tornou um exemplo de obediência, de espírito despedido, de serviço ao Senhor, quando aqueceu e acatou as palavras do anjo Gabriel e se dispôs, então, a gestar Jesus. Nosso reconhecimento, Senhor, por este exemplo, e também nossa gratidão ao Senhor, porque o Senhor trabalha conosco através de processos, o Senhor nos convida, o Senhor coloca as tuas sementes celestiais em nós, espera o tempo de gestação, para que então aquilo que pertence e está ligado exclusivamente ao teu reino comece a brotar, a fluir e a aparecer em nós, diante de nós e através de nós. Nós oramos agora para as pessoas que estão enfermas, especialmente a Luciana Novaes, cunhada do pastor Luiz. Oramos pela saúde do pastor Marcelo Miguel. Oramos pelos demais enfermos da igreja que estão na nossa lista de intercessão. Que todos eles recebam o teu cuidado, o teu favor, a visitação do teu poder, na esperança e na fé de que para o Senhor nada é impossível. Nós suplicamos, Deus, pela igreja Baixo Marapendi, pelas demais igrejas, pelo teu povo. Ó Deus bendito, que o Senhor fale o coração de todos e de todas. E que o Senhor também dê a gente
e a cada um dos que nos assistem a um Natal abençoado, fraterno, com muito carinho, amor, acolhida. É o que nós suplicamos. E ajuda o Senhor a também abençoar aqueles que nada têm, para que o Natal deles seja, se não é o ideal, ou se não for o ideal, pelo menos que seja menos sofrido ou com um sofrimento mais atenuado. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar então duas coisas para você, meu querido. A primeira delas, nós estamos na campanha da Cesta de Natal. Eu quero convidar você se você puder e quiser, você pode contribuir com qualquer valor. A cesta básica, ela custa R$90. Se você der 10, esses 10 vão ser juntados com outros 20, 40, 32, até chegar no valor de 90, para se transformar numa cesta básica. Se puder dar mais de uma cesta, ótimo. Se puder dar uma, excelente, está tudo certo. Mas faça com gratidão, por visão de abençoar aqueles que pouco ou nada têm. Então, o valor da cesta que nós vamos comprar é de R$90. E o que nós pedimos é tão somente que, ao mandar o seu Pix, você viu agora há pouco aí na igreja, no louvor, o Pix passando, ao mandar o seu Pix para a cesta básica, você acrescente, no final, 3 centavos, ou, se preferir, 33 centavos. Isso aí vai fazer com que o tesoureiro localize, identifique na hora que aquele valor, ele é um valor especificamente voltado para a compra de cestas básicas para o Natal de pessoas carentes aqui do Grande Rio, tá bom? E a segunda coisa é para você, meu irmão, minha irmã, se puder contribuir, amigo, amiga, fica à vontade também. Nós passamos agora há pouco aí a conta da igreja, as contas da igreja e também a chave Pix. O nosso pedido aos irmãos membros da igreja e às irmãs membros da igreja Batista Marapendi é que mantenham a sua regularidade com a sua contribuição, com o seu dízimo, com a sua oferta, sempre contribuindo com gratidão a Deus, jamais por constrangimento, tá bom? Que Deus abençoe você, uma ótima semana. Quarta-feira, nós continuamos os estudos sobre as igrejas do Apocalipse e no domingo, dia 21, nós vamos ter o nosso culto de Natal com almoço na igreja. Vai ser um tempo especial. Esteja conosco, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe. Paz e bem.